Bom, mas então a gente tem essa concepção bem estruturada do mal. Isso é uma concepção que vai até a modernidade. Aí, vem o mal não acabou, né? Isso quer dizer, o mal não é um assunto que acabou. Hoje temos assunto também sobre o mal. Mas uma concepção importante na contemporaneidade é da filósofa judia Hannah Arendt. É uma filósofa profundamente estudada na filosofia, no campo da teoria política, no campo da historiografia da Segunda Guerra Mundial. Origens do Totalitarismo é um livro dela mais lido, né? Mas não vai ser discutido aqui nesse podcast. Porém, iremos respingar no totalitarismo em algum momento aqui. Porque nós iremos falar do polêmico e, na minha opinião, um livro incrível que deve ser lido por todos, Eichmann em Jerusalém. Ou Eichmann, né, em Jerusalém. Eichmann, né? Como for a pronúncia correta. Vamos lá, vamos tentar contextualizar aqui a obra pra gente já ter uma concepção da história da psicanálise. Nem todo mundo que tá assistindo a gente leu, né? Isso. A Hannah Arendt, ela foi uma filósofa judia, estudou em Berlim, né? Ela foi orientanda do Heidegger, que era um filósofo que foi famoso por ter sido adepto ao nazismo. Então, imaginem só, né? Um professor, diretor, acadêmico de filosofia ser adepto a uma ideologia, né? Como vocês já conhecem aí, que é o nazismo. Bom, a Hannah Arendt se opôs e ela se refugiou nos Estados Unidos. E ela produziu uma obra muito longa lá, uma obra muito importante. Ela teve relações acadêmicas, né, até mesmo amorosas, com outro filósofo democrata, o Karl Jaspers. E lá eles fizeram vários relatórios, análises sobre a condição humana. Esse grande tema da filosofia, a condição humana. Então, olha só, o mal ele ainda continuou sendo situado como algo humano, né? Ele não foi atribuído à questão mais metafísica, virou uma questão moral. E ela estudou o Eichmann, né? O julgamento do Eichmann, que foi Ele era um general. Um general, né? Um general de Hitler. E no julgamento dele, ela acompanhou enquanto jornalista e ela ficou profundamente estupefata, abismada que o Eichmann era um homem normal, comum. O mal é comum, olha só. E o Eichmann, ele não mostrou arrependimento no julgamento dele, por todas as coisas que ele fez, né? Inclusive, ele falou o seguinte: eu só estou seguindo ordens. Se eu não me engano, ela fala comum. Eu não lembro porque faz muito tempo que eu li, mas é comum e medíocre. O mal ele é algo simples, é algo que tá aí. É porque, assim, chegando a não querer ser polêmico, né? Essa questão do mal, eu fazia o que me mandavam. Se aquilo era o comum, se aquilo era a normalidade, por que ele estaria vendo aquilo como errado ou como mal? Uhum. Se aquilo era vendido, se aquilo era propagado, se aquilo era, né, enfiado goela abaixo há anos em propaganda massificada, aquilo que ele fazia estava de acordo com os padrões daquela sociedade. Opa! E todo ano a gente vê, quando tem lá o aniversário, né, do fim da guerra e tal, aquele profundo pesar que o povo alemão demonstra por tudo que aconteceu, né, de 30 a 45, né, aquela meia-culpa que é feita sempre na data do Holocausto, essas coisas todas. Por quê? Porque aquilo era o que a sociedade transparecia, né? Enquanto não está acontecendo comigo, não é ruim. Então, por que vai ser ruim? Né? Economicamente, a Alemanha cresceu, a qualidade de vida deu uma melhorada, não é comigo que está acontecendo isso. É com o outro. E eu não tô vendo. Então as pessoas se eximiam muito dessa questão. Será que todo mundo que estava na Alemanha em 1939 acreditava piamente no que estava sendo imposto pelo governo? Ou se só vamos que vamos. E aí eu quero pegar essa ponta do que o Tir tá falando e eu queria até perguntar para ele, enquanto historiador, porque nós, em sala de aula das humanidades, a gente escuta muito esse discurso de que Hitler ele ascendeu ao poder porque ele tinha uma oratória muito boa, porque ele era um intelectual, consumia arte, lia Nietzsche, Hegel, e é isso mesmo, Tir? Como que é essa ascensão ao poder? A retórica dele era uma retórica que envolvia as pessoas. Você pega um país no momento de crise absoluta, em que o dinheiro não tem valor, né? Um pãozinho custava milhões de marcos, as crianças brincavam, tem foto em livros didáticos, as crianças brincavam de bloquinho com o dinheiro, né? Desemprego, desilusão, desesperança. Banco imobiliário. Né? Você tem ali uma
uma sociedade dividida, né? Por uma galera que queria copiar o que aconteceu na Rússia, pelo pessoal que abominava o que havia acontecido na Revolução Russa, e de repente surge alguém que abraça os excluídos, aqueles que não participavam da discussão política, né? E começa a vender a ideia de uma sociedade melhor, uma sociedade superior, uma sociedade baseada em valores antigos. A gente vai entrar nessa discussão do antigamente era melhor, né? Então, assim, já o Douglas vai falar sobre isso. Vamos resgatar a glória do passado, você cria uma teoria pseudocientífica de uma superioridade. As pessoas, elas se sentiam envolvidas. Sim. Né? Chegou a prometer marido para todas as mulheres da Alemanha. Você não precisa falar a verdade, né? Uma mentira falada 1000 vezes se torna uma verdade. Então vamos insistir no nosso discurso que a gente vai convencer as pessoas pelo cansaço. A gente vai convencer as pessoas, né? Como tentaram convencer a sociedade, por exemplo, que um remédio, um vermífugo, um remédio para tratar lombriga, poderia ser capaz de curar uma doença pulmonar. Sim. Não faz muito tempo isso, né? As pessoas acreditaram de tanto que aquilo foi divulgado, mas e muita gente passou a tomar o remédio contra parasitas e acabou se prejudicando mais ainda na saúde. Por quê? Porque uma mentira foi contada muitas Isso se tornou uma verdade, né? Ou uma pós-verdade. E eu acho que isso é fantástico na teoria da Arendt, essa questão do mal ser algo comum e todo mundo poder fazer. Um homem comum faz, uma mulher comum faz. Mas a Hannah Arendt, ela dá um complemento. Ela fala que o mal é comum, qualquer um pode fazer ele, por isso é banal, mas é qualquer um que não pensa. Ela deixa bem claro isso. Você tem que ter critérios, né? Então, se você não pensar, facilmente você é manipulado pelo discurso mal, né? O discurso patológico do mal. E aí eu queria até jogar a bola pro Douglas, enquanto historiador também e psicanalista, porque esse controle, esse desejo, e como o Thiago trouxe aqui, esse espírito do tempo, né? Então, no meu tempo era melhor, esse discurso mais antigo, reacionário. Por que esse discurso é tão cativante? Ele leva as pessoas ao mal e leva qualquer um a fazer qualquer atrocidade e defender qualquer atrocidade. Pode ser a sua tia, pode ser o seu tio, a sua vozinha, a sua mãe, né? Então, pensando de forma psicanalítica, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo novas responsabilidades, novos problemas, a gente começa a temer o mundo, né? A gente começa a sentir o peso das responsabilidades e a gente começa a ter um certo saudosismo daquele tempo em que existia alguém que podia proteger a gente, que estava presente, mesmo quando não estava presente, a gente sentia essa segurança, né? E a gente vai sempre revivecendo o passado, a gente vai relembrando as lembranças de infância e tudo mais. Então a gente sempre vai achar que antigamente era melhor. E principalmente quando a gente chega na velhice, né, a gente passa ali pela a infância, adolescência, maturidade, vai se aproximando da velhice, o nosso corpo já não corresponde mais como antes. Então a gente sempre vai lembrando com saudade e com saudosismo aquele tempo ou que a gente era protegido ou que a gente tinha uma potência corporal, né? Então esse discurso, ele cai nessa questão de desejo de proteção, desejo de potência, né? Então, nesse sentido. O mal é construído, então, né? O mal, de certa forma, ele é construído, né? É interessante, é aquilo que a gente estava falando, ele é ontológico, né? Ele nasce quando nasce o ser humano, porque quando nasce a nossa humanidade, né? Nasce também a concepção daquilo que nos faz bem e daquilo que nos faz mal. Né? Então, aquilo que a gente deseja afastar e aquilo que a gente deseja aproximar.